Olá, meus preciosos irmãos, meus amigos, amados ouvintes. Como é bom poder estar aqui mais uma vez juntos com vocês para partilharmos aqui de um maravilhoso tempo com o Senhor. São apenas alguns minutos em que nós podemos parar um pouquinho para podermos voltarmos nossa atenção, o nosso coração para as coisas que são lá de cima, para as coisas que verdadeiramente têm o real valor. Queridos, nós estamos aí ainda dentro desse tema maravilhoso, nós estamos tratando, eu sei que é um assunto um tanto delicado, mas é muito importante nós nos aprofundarmos no conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor, e de nos deliciarmos, com este maná precioso, o maná da panela dourada, aquele maná que não desvanecia hora alguma, tempo algum, porque estava ali diante da glória da Shekinah de Deus. Estava ali no Santo dos Santos. E quando você entra através do batismo do precioso Espírito Santo a este lugar, você tem acesso a estas riquezas incomensuráveis de Deus. Eu quero ler a Escritura lá em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 29. E diz assim: E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Ou seja, se pertencemos verdadeiramente a Cristo, somos descendentes diretos de Abraão e herdeiros conforme a promessa, ou seja, herdeiros de todas estas preciosas promessas de Deus. Portanto, a Bíblia também nos fala aqui em Gálatas, no versículo 16, que as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Vamos notar que não está falando de posteridades no plural, mas está falando de posteridade, a tua posteridade, que é Cristo, Portanto, Cristo, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro com Abraão, conforme a promessa. Aqui também, em Romanos, no capítulo 4, no versículo 16, nós encontramos que Deus deu uma promessa segura a toda a posteridade de Abraão. Paulo faz uma colocação fenomenal. Ele coloca a si mesmo e a todos os crentes sobre esta designação. Diz Abraão, o qual é pai de todos nós. Depois ele continua, não apenas para restringir a sua definição, mas antes finalizá-la, porque aqui em Gálatas, no capítulo 3, ele identificou a posteridade com Jesus. E isto está no singular, como vimos. Ou seja, isto inclui os filhos descendentes
como filhos da promessa. E a promessa como tendo a ver com a eleição, ou seja, a escolha de Deus. E é exatamente isto que nós estamos falando com vocês, meus preciosos irmãos, meus amigos, amados ouvintes. Ou seja, estes são aqueles que são descendência real. Estes são os eleitos de Deus. São os predestinados. São os que foram previamente conhecidos por Deus. Ou seja, estavam na mente de Deus. Estavam em seus pensamentos, como já vimos, quando não havia o que quer que seja. Já estávamos em seus pensamentos. Que preciosidade, que riqueza! Como isso traz um gozo inefável ao meu coração e tenho certeza que é o coração dos verdadeiros filhos eleitos, predestinados de Deus. Agora eu posso compreender por que é que Jesus disse: eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Olhou para os seus predestinados e disse: vocês não são deste mundo. Nós estamos passando por aqui. Nós viemos da eternidade para cá. E nesse passe de lá para cá, nós tivemos um lapso de memória. Mas Deus tem nos enviado a sua palavra através dos profetas, através dos pastores, mestres, apóstolos, evangelistas, através do quíntuplo de Efésio, para nos sacudir, para nos despertar, para nos acordar. Nós somos da eternidade. Na mensagem O Futuro Lar do Noivo Celestial, da Noiva Terreal, ele diz que nós nunca começamos em dia algum. Nós sempre estivemos com o Senhor. Somos parte desses pensamentos eternos de Deus. Que coisa maravilhosa! Como isto é uma injeção do precioso Espírito Santo para nos dar aquela verdadeira adrenalina do seu precioso Espírito, isto é, o Espírito Santo soprando oxigênio por sobre nossas vidas para que possamos nos revigorarmos nesta hora em que a batalha está cruenta, mas nós olhamos e sabemos de onde viemos e sabemos para onde é que estamos retornando. Isto não é bom, queridos? Isto é bom demais. Isto é uma preciosidade que Deus tem deixado para os seus filhos nesta hora final. Veja, estávamos na mente de Deus, estávamos em seus pensamentos. Então, em uma linguagem ainda mais simples e clara, nós vamos ver que a verdadeira noiva de Cristo, ela sempre esteve na mente eterna de Deus, embora ainda não estivesse expressa, mas seria expressado no tempo designado pelo Senhor, na hora em que Ele determinou, cada um deles seria um manifesto. E Ele plantou um lá na primeira era da igreja, plantou o outro também lá na primeira era da igreja, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima era da igreja, quando estamos quase finalizando todas as coisas, e nós estamos aí à procura destas sementes que foram plantadas no canteiro de cada uma destas 7 eras da igreja. Deus, na sua onisciência, no seu conhecimento antecipado, predestinou cada coisa
para o seu devido lugar. Portanto, quando cada membro vai surgindo, então nós encontramos esses membros se tornando expresso, e quando eles se levantam, vão tomando parte neste corpo místico, que é o corpo da sua noiva, é o corpo de Cristo, e assim então a noiva de Cristo, ela não é outra coisa a não ser a semente da palavra falada de Deus. Primeiro foi o pensamento e depois foi a palavra expressando este pensamento. Embora isto esteja numa designação feminina, mas todavia nós sabemos que isso está falando do corpo de Cristo. É bastante evidente que ela deva ser chamada assim, porque ela foi predestinada nele. Ela tem vindo da mesma fonte, era eterna com ele e está agora manifestando a Deus em um corpo de muitos membros, ao passo que Deus ordenou outrora e cada um destes membros foram manifestados em seu devido tempo, a saber, em seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu quero trazer um pensamento muito precioso à mente e ao coração dos nossos irmãos, nossos preciosos ouvintes, nossos amigos que estão aí ligados conosco nesta hora. Então, vamos chegar a uma conclusão definitiva. Assim como o Logos que é Deus eterno, foi manifestado em seu Filho, em Jesus, porque a Bíblia nos diz que em Jesus habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Portanto, aquele ser eterno era o Pai manifestado em carne e por isso ganhou o título de Filho. E assim também nós, eterno, em seus pensamentos, na nossa vez, nós também nos tornamos a semente falada de Deus, composta por muitos membros manifestados na carne, e aqueles pensamentos eternos são a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus, assim como somos chamados. Nós não nos tornamos semente pelo renascimento. Olha que coisa tremenda. Nós não nos tornamos semente pelo renascimento. Nós éramos semente e, portanto, renascemos. Agora, isto é forte, porque somente os eleitos podem renascer. Esta é a razão pela qual nós podemos ser vivificados. É porque éramos semente. Não porque não éramos semente, mas porque éramos semente. Porque no que não era semente, não existe coisa alguma para ser vivificado. E agora, para nós fecharmos isto aqui com chave de ouro, eu quero que você me dê a sua atenção, eu peço que você mantenha isto em sua mente e considere este próximo passo. Redimir significa comprar de volta. Redimir significa comprar de volta. Como assim? Nós éramos dele, nos perdemos, ele veio para nos comprar de volta, para nos redimir, para nos restaurar novamente ao dono original.
e Deus, por sua morte, o sangue derramado ali na cruz do Calvário, nos comprou de volta. Comprou a todos os verdadeiros filhos e filhas de Deus. Ele comprou de volta a sua noiva, semente da palavra falada. As minhas ovelhas, não é isso que diz a palavra? Ouvem a minha voz, ouvem a minha palavra e me seguem. Você sempre foi uma ovelha. Você nunca foi um porco, você nunca foi um cachorro transformado numa ovelha. Por quê? Porque isto é impossível. Porque a Bíblia diz que cada semente deve produzir segundo a sua espécie. Nós estávamos nos pensamentos de Deus, então temos sido expressos na carne e tinha que chegar o dia em que nós ouviríamos a sua voz. Pode que este seja o momento em que uma destas sementes eleitas está ouvindo esta voz, ouvindo a palavra. E aí então você toma consciência que o seu pai está te procurando, o seu pai está te chamando, e então você reconhece que você é um filho de Deus, que você ouve a sua voz, como aquele filho pródigo, e diz: salva-me, Senhor, estou retornando para ti. Deus abençoe os vossos corações. Deus derrame, emane luz por sobre a sua preciosa palavra em os vossos corações nesta hora. Ó águiazinha de Deus, ouça a voz da grande mãe águia à procura. Ele está à procura desta semente eleita que está em algum lugar, em alguma parte, e pode que você esteja ouvindo esta voz nesta hora. Não endureça o seu coração, mas abra as portas do seu coração para que a luz do Senhor resplandeça por sobre a sua vida. Deus vos abençoe.